vocês? Professora Maíra, professora de língua portuguesa aqui. Depois de um descanso merecido, nós estamos aqui de volta no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. A proposta desta semana é revisar o que já foi estudado até agora. Vamos lá? Vamos revisar aqui. Vamos lá. Aqui são os assuntos que vocês viram. Eu vou dar uma mexidinha deles e vou trazer alguns para revisar com vocês. Vamos lá. No mundo da literatura, existem muitos gêneros. E qual é o gênero que nós vamos estar trabalhando agora? O conto, tá bom? Então, quais são os tipos de contos que a gente mais encontra? Os contos populares, de terror, contos maravilhosos, contos de humor, contos fantásticos, psicológicos, contos de enigmas e vários outros. Mas hoje nós vamos revisar os contos míticos. Vamos lá! Eu quero aqui trazer Elias José para falar um pouquinho sobre o que são contos, né? Para o escritor Elias José, o conto é uma narrativa que pode ser contada oralmente no falar ou por escrito. Nas aulas anteriores nós trabalhamos o que era oralidade e o que era escrita. Pode-se dizer que o ser humano já surgiu contando contos, né? Tudo que via, descobria ou pensava dava origem a uma história, que ele aumentava ou modificava conforme a sua imaginação. Vamos lá? Então, o que é um conto? É uma narrativa curta, o tamanho é menor. Geralmente o romance é maior e dentro do romance há uma coletânea de contos. E também é densa. Por quê? Porque mesmo sendo pequena tem que ter início, meio e fim. E está tudo dentro, tá bom? E quais são os elementos mais importantes que a gente encontra dentro de um conto? Enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. O enredo, gente, é aquele resumo do conto, né? Personagem, quem são os personagens que vão aparecer, né? Então, são pessoas, seres humanos, são objetos, são animais, tá bom? Então, os principais que aparecem e conduzem toda a narrativa. O tempo, né? As marcações temporais estão lá identificando se é o passado, se é o presente ou se é o futuro. E o espaço, o lugar onde a história conduz, né? E o narrador. E também não podemos esquecer, da rapidez e do tamanho mínimo que existe dentro dos contos, tá bom? Vamos lá. Trago aqui, primeiramente, amo de paixão os contos míticos. Olha que massa! Quem já assistiu aqui aquele filme Fúria de Titãs 1 e 2? Eu já! Meus alunos também, né? Eles podem até complementar. Vamos lá! Mitologia grega, um mundo de deuses e heróis. Todos os lugares do mundo têm suas lendas, mas as da Grécia são especiais. Nos 4 cantos do planeta, não há quem nunca tenha ouvido falar da mitologia grega. As histórias desses deuses já viraram livros, filmes de cinema e televisão, peças de teatro e histórias em quadrinhos. Apesar dessas histórias serem, às vezes, violentas, devemos lembrar que elas são apenas lendas, criadas e contadas através dos tempos. Tudo começou com os 12 titãs, filhos da mãe Terra. O líder deles era Urano. Mas seu irmão mais novo, Crono, o matou e assumiu o posto. Porém, antes de morrer, Urano o amaldiçoou, dizendo que um de seus filhos lhe tomaria o trono. Com medo dessa profecia, Crono engoliu seus 5 primeiros filhos. No entanto, sua esposa Reia se escondeu quando estava esperando o 6º bebê. Assim nasceu Zeus. Ele foi criado numa caverna por 3 ninfas chamadas Adresteia, Io e Amalteia. Quando Zeus cresceu, a maldição de Urano tornou-se verdadeira. Com a ajuda de sua mãe e da titã Metis, ele fabricou um veneno e misturou a bebida de Crono. Então, Hades, Poseidon, Deméter, Hera e Hesta, os 5 filhos que o tirano havia engolido, retornaram à vida e tomaram o poder expulsando os titãs. A partir daí surgiram os novos deuses. Zeus foi coroado rei. Todos moravam no Monte Olimpo, menos Hades, que tomava conta do mundo inferior. A vida no Olimpo era boa, com banquetes, festas e comemorações.
mas algumas vezes os deuses desciam à terra para caminhar entre os mortais, sempre governando com sabedoria. Zeus casou-se diversas vezes e teve vários filhos. Sua primeira mulher foi Metis, depois vieram Temis, né? Mnemosine, Eurínome e finalmente Hera. Isso sem contar as aventuras com outras belas deusas e mesmo simples mortais. Então aqui esse pequeno texto vai mostrar pra gente o início, né, dessas histórias mitológicas que temos na nossa sociedade até hoje. Né? São contextos assim, mundiais que contam a Grécia, né, o berço da civilização. Nessas histórias orais que tinham lá, nós temos o quê? O titã mais conhecido, que era Cronos, né, o senhor do tempo, e interessante que conta a mitologia que ele devorava seus filhos por causa de uma profecia. Né? Zeus, que é o filho dele, são três os grandes heróis mais falados são os três, né? O primeiro é Zeus, o mais jovem dos três poderosos, é o senhor do raio. Temos aqui, depois de Zeus, Poseidon, famoso por ser o senhor do mar. E temos ali o mais rejeitado e sombrio dos três, que é Hades, o tirano deus da morte. Quem teve o privilégio de assistir, né, Fúria de Titãs 1 e 2, vai ver essa história sendo contada. Então é um conto mítico, tá bom? São os principais. Outros seres e personalidades mitológicas que nós vamos ver nas histórias são os heróis, seres mortais, filhos de deuses, né, que são semideuses, com humanos. Temos aqui Hércules, que é Heracles, Aquiles, a Ilíada do filme de Troia, Perseu, que mata a Medusa, ele é muito conhecido por conta disso, e Teseu, que mata o Minotauro. Então, temos aqui, né? Agora vamos aqui conceituar as várias linguagens. Os povos da Grécia Antiga utilizavam-se da linguagem mitológica para tentarem explicar os fatos e os fenômenos que existiam naquela época. Por não terem conhecimento racional dos fatos, foi assim que os gregos criaram uma maneira de explicar o que ocorria à sua volta. Então, Ágora, né, o espaço central, a praça pública da Grécia, e eu estou aqui me vendo como uma professora de história, era lá que tinha todo esse conhecimento mitológico. Então, o pensamento racional ainda não tinha chegado. Toda a explicação sobre tudo que acontecia ao redor dos gregos era dada a partir das narrativas mitológicas, das quais os contos mitológicos fazem parte, e esses deuses também. Então, se existia trovões, raios, o deus, quem era o deus? Era Zeus. Se existia, se os mares estavam revoltos, quem explicava toda aquela ação ali era Poseidon. Né? E tudo do mal, do obscuro ali, né? do submundo, era o outro irmão, né? que é o Hades, era o outro irmão, e tudo era explicado dessa forma. E os contos vieram para trazer justamente, então vocês do 8º ano vão estar vendo bastante esses textos, né? Então, aqui nós temos Odisseia, mito. Ao longo da história, a humanidade inventou personagens extraordinários, que em razão de determinadas virtudes e habilidades, realizaram grandes façanhas alcançando êxito e fama. Cada época, cada cultura cria seus próprios heróis e os adorna com características que consideram dignas de admiração. O texto a seguir conta a respeito de uma guerra que começou por causa do rapto de Helena, a mulher mais bela da terra, a rainha de Esparta e esposa do rei Menelau. Ajudado por Afrodite, Paris rapta Helena e a leva para Troia. Que herói poderia resgatá-la? Quando Helena foi raptada, Menelau apelou a todos os reis da Grécia para que ajudassem a resgatá-la. Formou-se então um enorme exército, pois cada rei levou seus soldados e todos chefiados por Agamenon, que era irmão de Menelau, dirigiram-se a Troia para buscar Helena de volta. Cercaram a cidade e travaram inúmeros combates, mas a guerra levou 10 anos para se resolver, porque os deuses ora ajudavam os gregos, ora ajudavam os troianos. Entre os reis gregos que sitiaram Troia estava Ulisses, o mais astuto de todos eles. Ele inventou uma artimanha espertíssima para que finalmente os gregos vencessem os troianos. Fez com que os gregos construíssem um enorme castelo de madeira e no interior dele acomodaram os guerreiros mais
valentes, inclusive Ulisses. Puseram o cavalo em frente aos portões de Troia, como se fosse um presente. Depois começaram a se retirar, embarcando inclusive nos seus navios. Os troianos, vendo aquilo, acreditaram que os gregos tivessem desistido da guerra e que o presente fosse uma prova disso. O cavalo era tão grande que não passava pelos portões da cidade. Então, embriagados com a ideia de que a guerra tinha finalmente acabado, alguns troianos resolveram derrubar uma parte da muralha para poder levar o cavalo para dentro da cidade. Todos os troianos ficaram muito alegres, empurraram o cavalo para dentro das muralhas, fizeram grandes festas, tomaram muito vinho, dançaram pelas ruas até que escureceu. Todos ficaram muito cansados e foram dormir. Quando tudo se acalmou, a barriga do cavalo abriu-se e os gregos foram saindo lá de dentro. Enquanto isso, os soldados que haviam se retirado vinham voltando e entraram pela brecha que os próprios troianos tinham feito na muralha. No instante, os gregos já tinham se espelhado pela cidade, já tinham matado os soldados troianos que encontraram e até os habitantes da cidade se dessem conta de que estava acontecendo. Eles já estavam no palácio real e já tinham aprisionado o rei, a rainha, os príncipes e as princesas. Helena foi levada de volta a Esparta e cada um dos seus combatentes gregos voltou para a sua terra. Texto maravilhoso, né? Odisseia, um conto mítico chamado Odisseia, de Ruth Rocha, tá bom? Então, eu mostrei para vocês um exemplo de conto mítico. O que é que tem como característica o conto mítico que foi lido agora? Era uma narrativa oral e nós temos ali o escrito, tá bom? Nós temos aqui a tentativa de explicar a origem da vida e do mundo, né? Percebam. O espaço narrativo, que não pode faltar, o tempo narrativo. Então, o espaço narrativo está ali conduzindo aonde aconteceram as ações, o tempo fazendo aquela marcação quando, né? E nós temos aqui personagens, seres sobrenaturais, já que nós estamos falando de deuses, e a linguagem é formal, tá bom? Nos contos míticos, a linguagem, ela é formal. Tudo bem? A história tem a apresentação no início, tá bom? Onde apresenta-se o tempo, apresenta-se o espaço, apresenta os personagens. Há uma complicação, um conflito que gera, né? Há uma quebra de sequência, que conduz a maior parte da história. Mais na frente nós temos o clímax, que é o ponto alto da história, e por fim o desfecho, que é a resolução do conflito. Então aqui são características dos contos míticos, ok? Então, para finalizar, o desafio. Sobre o texto Odisseia, mitos, vocês vão voltar lá à leitura, ler novamente. Vocês depois vão responder aqui A, B, C e D. Quem é o herói do conto que aparece lá? Quem teve a ideia de construir um cavalo de madeira? Que povo lutou para salvar Helena? Se não fosse o cavalo construído, que outra maneira você acha que eles poderiam entrar em Troia? Tá bom? Aqui é pessoal, aqui vocês encontram no texto. Tudo bem? Vamos lá? Voltando a registrar nessa revisão alguns pontos que foram trabalhados, mas para trás. Acho que o primeiro vídeo de aula de língua portuguesa. Então, vamos lá? Obrigada pela participação de vocês aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede. É um prazer estar revisando os conteúdos com vocês. Continue nessa força estudando, tá bom? Beijão!